Tricolor de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que só está começando o seu Resenha Express. Resenha Express voltando, e eu peço aos amigos e às amigas para não esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo aqui é bacana e ajuda a gente a chegar a mais pessoas, tá bom? Pedir também para vocês não esquecerem do hype. Para dar o hype, você puxa o comentário para o lado, escolhe a opção hypar, pode ser a opção gratuita, já vai ajudar muito. E dá um hype para ajudar a gente, tá bom, galera? Vamos falar do nosso Fluminense. A gente já começa aqui falando sobre Savarino, que deu entrevista coletiva ontem. A gente não vai ficar botando a coletiva aqui, porque senão eu vou ter que ficar traduzindo e vai, né, encher um pouco do saco isso daí. Mas acho que uma das grandes coisas ditas pelo Savarino ontem foi o porquê dele ter vindo pro Fluminense, mesmo sendo um rival do Botafogo. E ele deixou claro duas coisas. Ele deixou claro que o projeto desportivo do Fluminense foi um projeto grandioso para ele. A gente não sabe ainda quanto o Savarino está ganhando, mas a gente sabe que foi feito um contrato de 4 anos, por exemplo, que para um jogador que já está chegando aos 30 é excelente, né? Então o Savarino não ia dizer não para uma proposta dessa, pelo menos a princípio ficaria uma proposta muito boa. Então ele falou que a questão do projeto foi determinante para a vinda dele para o Fluminense. Então foi uma coisa que ele deixou muito claro. E outras situações que ele falou lá, ele falou também sobre jogar contra o Botafogo, que vai ser bacana, enfim. Vejam lá depois a coletiva do Savarino, tá? E vamos falar agora aqui sobre Davi Schwindt. Por quê? Porque segundo o portal Antenados na Jogada, o CRB tem interesse no jogador. O CRB, deixa eu botar aqui direito, tá aqui, ó. O CRB tem interesse no jogador. Tá? CRB prepara oferta para o Fluminense por Davi Schwindt. Diretoria analisa a proposta, galera. Vai falando aqui que chegou uma proposta, que chegou uma sondagem, que deve aparecer uma proposta, enfim. Né? E foi até, na verdade, essa informação foi divulgada pelo repórter Iverson Fernandes, da Rádio Gazeta FM, né? Então não foi nenhuma reportagem do Antenados no Futebol. Mas foi ele que trouxe, foi esse jornalista que trouxe essa informação, né? Como eu falei para vocês, o Iverson Fernandes. Enfim. Eu consultei uma pessoa do clube para saber sobre essa possibilidade de saída do Davi. A pessoa disse que a chance dessa negociação acontecer beira zero. E por que ele falou que beira zero? Ele falou que beira zero porque nesse momento o Fluminense está com grande déficit de jogador e não pode abrir mão de um zagueiro. Seria uma catástrofe o Fluminense pensar em abrir mão de um zagueiro nesse momento. Então não há a possibilidade do Davi sair agora, segundo essa pessoa me passou a informação. Vamos ver o que vai acontecer, quais serão as cenas dos próximos capítulos, mas segundo essa informação que eu obtive, o Davi não deve ser negociado, tá bom? Dando sequência aqui, galera, Martinelli teve sondagem de clube turco que estuda realizar uma oferta no atleta, diz o jornalista. E aí vem falando aqui que o Rodrigo Dias, do canal Ligados no Flu, meu amigo Rodrigo, trouxe a informação que o Martinelli entrou no radar do Besiktas da Turquia. A diretoria do clube turco realizou uma sondagem ao atleta e deve formalizar uma proposta para o Fluminense. Vem falando também que, apesar do interesse turco, o Fluminense não tem planos para se desfazer do jogador neste momento. Martinelli é visto pela diretoria e pela comissão técnica como uma peça fundamental na estrutura tática da equipe verde-branca e grenal. Vai falando sobre isso aqui. Então, mais um que também parece que está tendo aí procura, mas que o Fluminense não pretende negociar nesse momento. Então falamos aí do Martinelli, falamos também do Davi, né, que não deve sair, falamos de vários jogadores aí. E galera, dando sequência aqui, aí voltando nesse assunto chato, que é o negócio do camisa 9, muita gente tá de saco cheio desse negócio de que quando vai vir um 9, não vai vir um 9, vai vir... Enfim, galera, o que eu pude apurar sobre essa questão da contratação do 9, né? A gente tem várias informações, a gente tem informação, por exemplo, do GE dizendo que não tem nada avançado. Aí depois vem o Melão, que é um cara influente, muito influente, um amigo do Mário, e diz que o negócio está praticamente selado. Então a gente fica meio que numa corda bamba sem saber o que está acontecendo de verdade. Se tem jogador sendo negociado, se não tem jogador sendo negociado, né? Se isso faz parte de um marketing do próprio negócio. Enfim, mas o que a gente conseguiu apurar sobre essa possibilidade do camisa 9?
A informação que eu tive é que o Fluminense, a diretoria do Fluminense não age com pressa para contratar um atacante, que é um objetivo da gestão contratar esse atacante antes do fechamento da janela, isso é um fato, e eles estão buscando e almejando isso, segundo as informações que eu obtive, mas ao mesmo tempo não é algo assim que tire o sono dos dirigentes e muito menos da comissão técnica, que se diz satisfeita com o elenco que tem. É aquela história, né? O público de fora dando opinião sempre vai ser visto ali com alguém que quer derrubar. Mas só que é a torcida que está cobrando. E essa histeria mais coletiva, no sentido de reclamar, cadê o 9, a ponto de ter uma coletiva de imprensa e ficar todo mundo no box da coletiva dizendo: e cadê o 9, cadê o 9, cadê o 9? Isso passou a ser mais uma obsessão da torcida do Fluminense do que propriamente da gestão do Fluminense, que inclusive tem encarado com bons olhos o desempenho do John Kennedy. John Kennedy é visto como uma peça que pode ser fundamental nessa transição para a chegada do 9 que o Fluminense precisa. Isso é assim que ele está trabalhando na diretoria do Fluminense, tendo ali pontos nevrálgicos e complexos, mas dando ali também um pouco de tranquilidade para esse trabalho acontecer. Enfim. Para fechar o Resenha Expresso de hoje, galera, o técnico Luiz Beldia já tem aí praticamente ensaiado um time que vai a campo contra o Fluminense. A gente vai colocar aqui para vocês a imagem, tá, desse time que deve ir a campo hoje contra o Botafogo. Tá aí a escalação do Fluminense com Fábio, Guga, Ignacio, Igor Rabelo e Guilherme Arana, Facundo Bernal Lima e Paulo Henrique Ganso, Savarino, Santi Moreno e Everaldo. O Fluminense deve ir com um time bastante mexido para a partida contra o Botafogo. Esse aí deve ser o time do Fluminense que vai a campo hoje contra o Botafogo, tá bom? O que vocês acharam dessa escalação? É praticamente quase igual à escalação do jogo contra o Flamengo, né? Com a diferença ali que não tem o Nonato, tem o Paulo Henrique Ganso. Então é basicamente aquele time só com algumas mudançazinhas aí. Eu acho que para uma estreia é uma boa escalação. Você estreia não, né? Que já estrearam, mas para um bom início de torneio é uma boa armação. O Fluminense está mostrando aí que tem um time reserva à altura quase do time principal. Então é isso. Essa daí é a provável escalação do Fluminense para hoje. Tá bom, galera? Foi o Resenha Express. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Voltaremos aí com shorts e quem sabe também com mais informações do jogo Fluminense em campo. O Fluminense está jogando, a gente está em campo. A gente vai estar lá apoiando o Fluminense até as últimas consequências, tá bom? Saudações tricolores, fiquem com Deus e até breve para vocês. Valeu!